Caros amigos, tudo bem? Eu sou Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana vai ser um pouquinho diferente, né? Eu não vou falar dos principais assuntos, afinal de contas a gente tem um assunto que é o principal de todos. Esse domingo nós vamos estar aí votando, exercendo o nosso voto, escolhendo ali o chefe do executivo, o presidente, governadores, deputados, senadores. Então é um momento muito importante, nada é mais importante que isso, e é por isso que o vídeo é dedicado à eleição e espero que você assista, compartilhe com os amigos, vamos deixar essa mensagem o máximo possível aí pelas redes, porque eu acho importante que as pessoas nesse momento reflitam bastante no que elas estão fazendo. Bom, dito isso, vamos em frente com o vídeo da semana. Caros amigos, nós somos mais uma vez chamados a participar da vida pública em mais um pleito para a escolha do cargo máximo da República, né, o chefe de Estado, o chefe do Poder Executivo que nós vamos eleger a partir de domingo. Isso se não houver, obviamente, o segundo turno. Mas começa aí esse processo de escolha efetivo através do voto. Bom, eu gostaria de partilhar uma visão com vocês e essa visão me leva à questão histórica, que a gente não pode fugir da história, né? A gente pode até entender assim que a história não tem muito efeito na vida da gente, mas tem sim, mesmo porque existem outras gerações que participam do presente e que são gerações que viveram outras realidades e gerações que estão vindo que não conhecem a realidade passada, a história passada. Então é importante a gente estar dividindo essa visão de forma que as pessoas consigam se situar, né, dentro do processo histórico. E o que ocorre? Na minha visão, né, nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma escolha que nos foi tirada, né, lá em 1966, quando realmente aconteceu a Revolução. Porque as pessoas falam muito da Revolução de 64, mas em 64 não houve a Revolução. O que houve em 64 foi uma pressão popular imensa para que um presidente fosse destituído, né, o vice fugiu, né, do Brasil, e aí o Congresso, frente à vacância, foi lá e passou o poder para então o general Marechal Castelo Branco, que era um intelectual, era um militar assim que era do grupo, conhecido grupo de Sorbonne, era um homem extremamente inteligente, e ele entrou ali dentro, inclusive, do que preconizava a Constituição da época. Na verdade, o golpe mesmo, ele veio em 1966, quando então o Castelo Branco, também general militar, não aceitou a transição democrática sob o pretexto da ameaça comunista, né? E que, de fato, naquele momento estava acontecendo. E ele, ao invés de respeitar o processo de escolha democrático, ele foi lá e tomou o poder à força, baixou um ato institucional, o famoso AI-5, né, que suprimiu as liberdades e garantias individuais, suprimiu o habeas corpus, foi lá, fechou o parlamento, quer dizer, foi um momento muito tenso, né, da nossa história. E também a gente tem que reconhecer que, do outro lado, né, vamos dizer assim, também aconteciam ali a formação de movimentos armados, movimentos de guerrilha, movimentos ali que queriam instituir a ditadura do proletariado. Essas pessoas hoje, algumas delas disseram que estavam lutando pela democracia, né? Mas como a esquerda, essa parte da esquerda revolucionária, né, ela vive da mentira, a gente sabe que não é verdade. Ali eles estavam lutando, não era contra a ditadura, eles estavam lutando contra a ditadura militar e a favor da ditadura que eles queriam implantar. Enfim, mas isso realmente recrudesceu, né, e houve ali excessos de todos os lados. Obviamente que os guerrilheiros, né, e as pessoas que sobreviveram a isso, que lutaram nessa época, que foram presos, alguns deles torturados e tal, hoje falam assim, mas o Estado deveria agir de outra forma, afinal de contas o Estado tinha força. Como é que você luta contra um grupo tão minoritário que não tinha a menor capacidade, né, de fazer nenhuma revolução, eram jovens, então como é que você age dessa forma dura? Bom, eu fico pensando o seguinte, né, vai falar isso para quem está lá na linha de frente, que tem do outro lado um revolucionário com um fuzil na mão, que não, você é a parte mais fraca. Não, o cara está com um fuzil, está ali lutando, ele está também assumindo as consequências. Mas naquela época existia ali uma juventude que queria muita liberdade sem nenhuma responsabilidade, então não queria responsabilidade sobre seus atos.
E, obviamente, que durante esses 28 anos aí que nós tivemos de regime de exceção, né, de ditadura militar ou de regime militar, quem quiser chame da melhor forma, embora não tivéssemos um ditador, né, o Congresso funcionou meio que precário ali, mas o Supremo Tribunal Federal funcionava, a República estava ali meio que funcionando, as instituições, né, com alguma interferência, obviamente, dos militares, mas nesse período, né, que tudo isso aconteceu, nós tivemos aí, oficialmente, números oficiais, 434 mortos, né, e desaparecidos pelo regime de ditadura e cerca aí de 20 mil que se disseram torturados, alguns realmente, outros muito provavelmente aproveitando isso, porque inclusive existe uma bolsa ditadura, né? Então muito é falado ali, pessoas que foram presas 2, 3 dias falam que foram torturadas barbaramente e tal, e com isso ganharam aí do governo assim pensões, inclusive pensões muitas vezes pensões milionárias, né? E isso tudo assaltando os cofres públicos. Ou seja, eles fizeram um grande investimento, né? Porque ao invés de estarem lutando lá por acreditar em alguma causa, estavam, na verdade, vislumbrando talvez o futuro, uma indenização milionária. Então foi um grande negócio para muitas pessoas. Enfim, eu não quero me aprofundar nisso porque é um assunto bastante polêmico, mas a gente, se for comparar com o restante do mundo, os movimentos revolucionários, as guerras, né, as próprias revoluções comunistas, né, o número de mortos e desaparecidos no Brasil, embora cada morte seja uma tragédia, foi muito pequeno, dado o período, né, que se prolongou esse regime de exceção. Acontece que naquela época foi retirada a nossa escolha, né? Embora a população tenha ido às ruas, né, para defender os valores cristãos, para defender o direito à propriedade, defender uma série de outros valores morais ali que estavam em jogo contra exatamente esse pensamento de esquerda, não pôde ir às urnas e escolher, né, vamos dizer assim, o seu representante. Então nós estamos voltando e agora, em 2022, depois de tanto tempo, né, nós vamos ter de novo essa oportunidade, porque está bem claro, na minha opinião, o que a gente tem que escolher aí. Né? A gente está escolhendo entre duas ideias completamente antagônicas. Antes não existia, porque na verdade a direita ela ficou submersa. Né? Essa questão de tradição, valores e a própria o conservadorismo, a defesa da liberdade, isso tudo foi suprimido por uma filosofia que é muito mais de esquerda, muito mais socialista, né, que denuncia ali as desigualdades do capitalismo, mas vem com as piores soluções possíveis, né, e que são soluções que não funcionam. É provado que não funciona, né, no mundo inteiro. Então a história prova isso. Mas eles estão aí, mais uma vez, e cada vez mudando o discurso, e a gente hoje tem uma esquerda que absorve, vamos dizer assim, o discurso globalista, né? Então a causa identitária em torno em pautas assim que nunca existiram no Brasil. Chamar o Brasil de um país racista é uma coisa completamente maluca. Não, eu concordo que nós temos preconceito, a nossa sociedade é preconceituosa, sem dúvida nenhuma, mas isso é uma defesa que as pessoas têm, mas depois passada essa primeira impressão e tal, com a convivência, nós sempre fomos assim, nos misturamos, sempre não tivemos problemas dessa ordem, né? Então, isso é uma pauta que é importada. Aí vem aquelas pautas sobre LGBTQI e outras coisas mais que vão muito contra ao que é o pensamento da maioria da população brasileira, que é cristã, que é conservadora. Né? Então, nós temos no nosso DNA esse processo. Né? Nós somos muito tolerantes, né? Mas existe hoje um pessoal muito intolerante, muito contra a diversidade, que é a diversidade de opinião. Na verdade, eles têm uma cartilha, né? Uma cartilha pré-feita, né, ideológica, e não conseguem discutir fora dela, né? Elas não abrem mão para qualquer tipo de diálogo com visões diferentes. Então a gente tem aí uma diferença bastante grande, né, do que vem de duas ideias, dois polos ali. Um polo que está defendendo a liberdade, está defendendo a desregulamentação, está defendendo menos Estado, menos impostos, essa visão mais liberal, né, defende pautas conservadoras, que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, né, é a favor da família, que são pautas que são caras ao povo brasileiro, e temos do outro lado, né, uma defesa ali do Estado maior, o Estado interventor, dos grupos ali, das regulamentações que defendem, né, grupos já estabelecidos, né, uma defesa ao aborto, uma desvalorização da família, a implantação da ideologia de gênero, quer dizer, essas pautas que não nos pertencem, essa pauta globalista, progressista, que não é do Brasil, e isso a gente vai vendo que são dois lados que se apresentam. Independentemente de quem os representa, o que está representado, no fundo, são essas duas escolhas, né? Um caminho ou outro. Então, essa eleição talvez seja mais importante em muitas décadas, exatamente por isso.
porque nós vamos escolher qual caminho nós vamos querer para o futuro dos nossos filhos e netos. É isso aí, gente. Domingo, vão às urnas, votem, e que Deus esteja com vocês nessa hora. Um grande abraço a todos e até a próxima.